assunto do dia, com Márcio Alvarenga. E no assunto do dia nós vamos conversar com o prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira, que tomou posse no dia 1º de janeiro. Prefeito, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes do programa Trocando em Miúdos, que há tantos anos vem trazendo informações para a cidade de Uberlândia. Só 38 anos, viu, prefeito? E eu lembro de 96, 94, eu participei muitas vezes do seu programa. Muito obrigado pelo prestígio que você... Prefeito, como se fosse um programa esportivo, né? Eu perguntaria sobre os melhores e também os piores lances da campanha eleitoral. O que você diria? Os melhores lances, logicamente, foi o final da campanha, quando a população teve conhecimento das minhas propostas, começou a me receber com muito carinho, entendeu que a continuidade com o avanço era muito bom e seria muito importante para a cidade de Uberlândia. Entendeu o meu projeto da tarifa zero para todos os estudantes de Uberlândia, que eu já cumpri em menos de 22 dias de governo. E o pior momento, Márcio, foi quando eu sofri os ataques pessoais, ataques baixos, como nunca teve na política Uberlândia. Uma eleição onde nós tivemos uma pessoa que disputou a eleição, que realmente fizeram ataques. Eu fiquei muito chateado, a minha família ficou muito chateada, porque nós sempre fizemos política com P maiúsculo, de alto nível, discutindo proposta, discutindo caminhos para melhor desenvolver a nossa cidade e melhorar a vida das pessoas. Eu me preparei na minha vida para isso, inclusive a Universidade Federal, até hoje, ela foi fundamental e é fundamental para o desenvolvimento da minha vida profissional e a minha vida também familiar. Uhum. Aproveitando esse gancho da universidade, prefeito, nós tivemos, ao longo dos últimos anos, até uma situação em que estava configurado quase que um casamento entre a universidade e a prefeitura. Só que, de repente, esse casamento não durou nem um período da lua de mel, né? E ontem eu recebi aqui no programa o reitor eleito da UFO, o professor Carlos Henrique de Carvalho, e ele destacou aí os encontros havidos com o prefeito e também a intenção do estabelecimento de parcerias, imaginando que no passado, né, um aluno formado no curso de engenharia civil, se isso valesse para os dias de hoje, então, nas últimas eleições para reitor, você teria votado exatamente no Carlos Henrique, porque você, inclusive, já tinha até profetizado aí a vitória dele nas urnas, né? Agora, diante disso, eu pergunto, como é que será formalizada essa parceria, exatamente em decorrência do que houve no passado, né? Onde se pronunciou um casamento e, de repente, isso não durou nem o período da lua de mel, prefeito? Olha, eu te diria, Márcio, que a minha vida toda, eu devo tudo à Universidade Federal de Uberlândia, toda a minha vida. Eu fiz engenharia civil, administração de empresas. Durante mais de 20 anos, eu fiz palestra inaugural de todas as turmas da engenharia, da elétrica, da mecânica, da civil, da química. Fiz questão de levar a minha vida profissional, o exemplo da dedicação que eu sempre tive aos alunos entrantes da Universidade Federal de Uberlândia. Quando eu fui presidente da FIENG, diretor da CIUB, sempre tivemos um afinamento muito grande com a universidade. Aliás, a universidade está no meu coração, eu amo essa universidade e eu devo a minha vida a ela. E quando o professor Carlos Henrique foi eleito, e eu também fui próximo à minha eleição, eu procurei o professor Carlos Henrique e nós fizemos um casamento. E nós estamos na lua de mel, realmente. E todo o esforço que eu puder fazer ao longo dos 4 anos que a população me delegou o direito e a obrigação de administrar essa cidade, eu vou promover projetos conjuntos em parceria com a nossa universidade, com a Prefeitura de Uberlândia
E você pode ter certeza, empenho da minha parte não vai faltar. Empenho da minha equipe não vai faltar. E eu tenho a certeza que o nosso reitor, que eu desejo um sucesso para o magnífico reitor na sua administração, também eu senti no coração dele que não vai faltar. Então, nós não temos o que não prevermos aí um sucesso nessas relações. Prefeito, quando você tomou posse, né, você mandou exatamente uma mensagem para a comunidade uberlandense, exatamente no sentido da representação que você quer exercer junto aos mais de 714 mil habitantes da cidade de Uberlândia, e você fez questão exatamente de não dar nenhuma conotação à distinção por ideologia, por partido. Aí eu pergunto, Uberlândia é uma cidade marcada visivelmente por uma desigualdade social que pode ser percebida através dos próprios bairros, né? E aí eu pergunto, prefeito, quais seriam as suas principais prioridades? Márcio, é evidente que o prefeito eleito de Uberlândia, eu deixei claro isso, que independente de quem votou ou não votou no Paulo Sérgio, eu serei um prefeito de todos, da direita, da esquerda, dos pobres, dos ricos, de todas as classes sociais, de diferentes religiões. Isso não tem dúvida, porque eu sempre pratiquei isso na minha vida. E uma cidade como Uberlândia, tudo é prioridade. Então, nós definimos um plano de ação, nós temos um programa de governo bem criterioso, onde nós temos propostas claras, objetivas, factíveis, sabemos onde buscar os recursos, apesar de nós prevermos aí viver momentos difíceis da economia brasileira e uma queda provável da arrecadação dos municípios, nós estabelecemos agora, nos primeiros 100 dias, ações nas diversas áreas de atuação nossa. E nós vamos cumprir todo o nosso plano de governo. O primeiro deles, compromisso com a população, que eu levei, e é um dos mais impactantes na história de Uberlândia, é a tarifa zero para estudantes. Eu estudei na UFA, eu entrei em 82, e naquela época já discutimos no diretório acadêmico a necessidade da gratuidade para os estudantes universitários. Eu assinei, no primeiro dia do meu mandato, um projeto de lei, e ele já foi aprovado pela Câmara, já está sancionado, e nunca mais estudantes da rede pública e da rede privada em Uberlândia pagarão passagem. Nós demos a gratuidade. É possível, era possível. Agora eu via, durante esses anos todos, desde 82, que já tem 43 anos, a oposição, o pessoal da esquerda radical, sempre falar em gratuidade, precisa. Nós tivemos diversos governos no Brasil, no nosso município, de esquerda, e nunca eles tiveram a capacidade de implementar essa política pública, que é uma das mais importantes para a nossa cidade. Ela é um benefício para as famílias e ela é um incentivo extraordinário para o estudante. Todos os estudantes do ensino fundamental, a pós-graduação, da escola pública ou escola privada, terão gratuidade total. E não vai ser só para estudar. O estudante que precisar fazer uma atividade cultural, uma atividade esportiva, uma atividade de lazer, ele terá também essa possibilidade e terá gratuidade. Ele tem que ter uma vida integral. É um incentivo que nós vamos dar e já estamos iniciando agora os cadastros e vai ficar para a história da nossa cidade. Você falou do transporte e você já foi secretário de Trânsito e Transporte em 2011, né, prefeito? Então, vale abordar a seguinte questão. Lá em 1988, a UFO realizou o primeiro Congresso Internacional de Trânsito e, naquela oportunidade, inclusive, tivemos a presença aqui em Uberlândia da doutora Christa Michalik, da Suíça, uma das maiores especialistas em trânsito, e que deixou uma contribuição extremamente importante, muitas delas, inclusive, incorporadas no Código Brasileiro de Trânsito. E naquela altura, o trânsito de Uberlândia
era composto por distintos meios de transporte, desde carros, caminhões, ônibus, carroças. E agora, em 2025, nós temos uma frota superior a 300 mil veículos, o que tem transformado aí o trânsito de Uberlândia numa situação bastante caótica. E aí eu pergunto, qual é o caminho para um trânsito mais compatível com uma cidade que sempre primou pela qualidade de vida, prefeito? Ô, Márcio, é uma questão. Eu fui secretário de Trânsito e Transporte da cidade de Uberlândia de 2005 a 2012 e depois no primeiro ano também, em 2017. Depois eu fui ser diretor do DEMAI, como vice-prefeito da cidade também. E eu me dediquei muito nessa área de trânsito, transporte e mobilidade urbana. Em 2005, quando nós chegamos no governo, nós tínhamos a Avenida João Naves de Alva, que passa de frente ao campus do Santa Mônica. Não sei se você lembra bem, o seu Virgílio tinha sido o prefeito anterior, depois veio o Zaire Rezende, e o governo Odelmo sucedeu, foi oposição, ganhou a eleição, e nós tínhamos o desafio de ver o que nós íamos fazer na João Naves de Alva. Já tinha as plataformas altas construídas, o governo Zaire ficou toda parada. Eu fiz um projeto de mobilidade, contratei um escritório muito experiente no Brasil, fizemos o projeto do corredor da João Naves, inicialmente, e dos outros corredores de transporte. Definimos que adotaríamos o BRT realmente, mas faríamos com plataformas baixas. Implantamos em 2006, inauguramos o primeiro corredor de transporte de Uberlândia, o mais moderno do Brasil. Nós renovamos toda a frota de veículos, foi a frota mais nova do Brasil. Foi a primeira cidade, eu implantei em Uberlândia, a primeira cidade do Brasil a ter 100% da frota acessível. E continuei o projeto com construção de novos terminais, o Terminal Canaã, Dona Zulmira, Terminal Novo Mundo, que nós inauguramos, e agora inauguramos o Canaã. Continuamos investindo nessa parte, foi inaugurado o corredor da Segismundo Pereira, e agora nós estamos numa fase, concluímos no ano passado um plano de ampliação das nossas ciclovias, que é a cidade de Uberlândia é uma cidade plana, totalmente amigável para a utilização desse modal que é a ciclovia, o ciclismo. Vamos continuar investindo nas ciclovias em Uberlândia, vamos continuar investindo na renovação da frota, vamos ampliar agora a nossa frota com 3 ônibus elétricos para fazer um teste no sistema, ver a viabilidade, ver a operação do ônibus elétrico se realmente é viável, a questão da despoluição ambiental, e vamos continuar nesse trabalho. Vamos continuar a fazer obras importantes de mobilidade. Todas as obras do governo Odelmo Paulo Sérgio vão ser finalizadas. Eu vou finalizar, nos primeiros 100 dias do meu governo, as obras da trincheira da Aia, que acessa o aeroporto, a obra da trincheira da Afonso Pena, que acessa a Granja Marileusa, a obra da ponte sobre o rio Berabinha, que liga o Taiamã ao Jardim Brasília, e nós vamos fazer os projetos também para novos pontos importantes para nós termos aí aliviados os cruzamentos que são hoje muito congestionados. Vou dar um exemplo, General Osório com Rondon Pacheco, o anel viário com a Nicomedes Alto dos Santos, a Dimas Machado com a Mississippi. Então, nós vamos deixar esses projetos prontos, assim que nós vamos deixar na prateleira, tudo orçado, pronto para licitar, assim que nós tivermos recursos, ou federais, ou estaduais, ou do próprio município, ou financiamentos, nós vamos começar a fazer. E o grande desafio nosso, Márcio, é a Rondon Pacheco. Nós não temos ainda uma solução definitiva para eliminar a possibilidade de inundações na Rondon Pacheco. Nós concluímos o ano passado uma obra importante dentro do Camarão, que foi uma grande represa. Nós temos que construir mais 6. Os projetos estão prontos e eu vou construir. Já fui no Rio, consegui recursos para financiar, vou construir mais 6 represas, a montante da represa construída no córrego Lagoinha. E já também determinei a meu secretário de infraestrutura para fazermos os projetos também para os bairros que são lindeiros a Rondon Pacheco, que são a montante acima, tipo o bairro Brasil, Aparecida, centro da cidade, o bairro Tibério, o bairro Santa Mônica, Santa Maria, o bairro Vigilado Pereira, para que nós possamos fazer a retenção das águas pluviais nesses bairros, para poder
nós temos mais tempo de escoamento dessas águas pluviais para evitar as inundações na Rondon. Tem que ser uma obra definitiva, mas essas obras ainda nós estamos projetando, nós não temos ainda definido os valores, mas tudo que eu puder fazer como engenheiro e como prefeito da cidade de Uberlândia, eu vou ter o meu esforço para poder viabilizar a construção dessas obras, para que nunca mais nós tenhamos fatos como ocorreram no passado, com inclusive mortes ao longo da Rondon. E vamos tomar providência agora na questão dessas mudanças climáticas que estão acontecendo. Eu tive uma reunião com a Defesa Civil Regional, com o CEMADEM, que é o Centro de Alertas da Incidentes Meteorológicos, que é nacional. Uberlândia e o Triângulo Mineiro não tem um radar para podermos nós ser avisados e alertados para tempestades, para fatores climáticos radicais. Essa última chuva que teve em outubro, nós não fomos avisados. Nós não tivemos aviso do CEMADEM. Nós temos que ter radar. Mas, enquanto isso, nós vamos implantar ao longo da Rondon, ainda nesse semestre, sirenes. Nós vamos também implantar, vamos testar semana que vem, o SMS das Defesa Civil Estadual, para avisar as pessoas que estão na área de risco, quando tiver qualquer eventualidade de possibilidade de inundação. Vai chegar um SMS no celular da pessoa, mesmo ele estando silencioso, vai receber o SMS com bip, para ele poder se retirar daquela região. Então, nós vamos tomar essas medidas: sirene, painéis de mensagem variável, semáforo. Vamos lutar para ter esse radar logo, que é a responsabilidade do governo federal, do Ministério da Integração Regional, para podermos oferecer condições de prevenção para que nós possamos antecipar os problemas. E vamos fazer os projetos para fazer essas obras também. Então, essa questão da mobilidade urbana é uma área que eu conheço. Eu reconheço a universidade como uma grande parceira, inclusive o nosso projeto da João Naves teve uma participação da Denise Labreia, professora Denise Labreia, doutora Denise Labreia, que nos ajudou muito, é a minha conselheira, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Prefeito, foi bom o senhor tocar na questão da Rondon, né? Porque eu lembro que em 1991 eu recebi aqui no programa o urbanista Jaime Lerner, que foi o responsável pela elaboração do primeiro plano diretor da nossa cidade. E na época, inclusive, ele sugeriu que a Avenida Rondon Pacheco tivesse as galerias abertas, com áreas verdes, e que funcionariam como uma espécie de parques de esponja, servindo aí para dissipar a força de uma grande onda de águas provenientes das chuvas. E ele lamentou que a sua proposta não foi aceita exatamente com a justificativa de que ela era cara. E aí, caro, a gente sabe que é aquilo que não dá resultado, né? O que o senhor pensa exatamente dessa proposta? Até que ponto isso também poderia, ainda nos dias de hoje, servir como alternativa para atenuar um pouco a gravidade desse problema da Rondon? Márcio, você faz aqui eu me lembrar da história de Uberlândia. Eu acho que eu estou fazendo parte dessa história junto com você. Em 91, 92, eu lembro que eu fui ao seu programa também, eu fui o secretário de Indústria e Comércio do seu Virgílio, não sei se você se lembra, 91, 92. E foi na época que nós contratamos o escritório do Jaime Lerner. Eu fazia parte do comitê de análise do plano diretor, eu participei do primeiro plano diretor de Uberlândia. E as reuniões com o Jaime Lerner, nós definimos a implantação do nosso sistema de transporte Uberlândia, que era tronco alimentador, com terminal central, com 4 terminais nos bairros, 5, 6. E ele definiu as vias estruturais, o potencial de construção, para incentivar a construção nas vias arteriais que já tinham construções. Nós tivemos essa nova mentalidade, estava acontecendo em Curitiba, nós praticamente copiamos aqui em Uberlândia, e por muitos anos, Curitiba e Uberlândia foram modelo do sistema de transporte no Brasil. Era Uberlândia, Curitiba no Brasil e Bogotá na Colômbia. Eu lembro muito bem, porque eu convivi muito com essas questões. A questão da Rondon, da questão dos canais abertos, você sabe muito bem que a Avenida Rondon Pacheco ela foi consolidada nos anos 90, foi feita uma grande galeria na Rondon Pacheco, investimento grande,
abertos. Em 91, 92, quando eu fui secretário do seu Vigílio, nós contratamos o Jaime Lernes e participamos do comitê de elaboração do primeiro plano diretor da cidade de Uberlândia. Foi conversado sobre a questão de abertura de um canal na Rondon, mas ele foi descartado também, Márcio, devido a um outro problema. Não só pelo custo de implantação, mas a via já tinha uma faixa de desapropriação definida, já tinha diversas construções ao lado da Rondon. Então nós vimos a inviabilidade da abertura de um canal e que suportasse ainda o tráfego na Avenida Rondon Pacheco. E essa metodologia foi feita lá no Córrego Arrudas, em Belo Horizonte, na Avenida Tereza Cristina. Teve um canal aberto, ficou aberto, e lá ocorre muito mais inundações do que a cidade de Uberlândia. Então não é o modelo do canal aberto que faz não ter inundação. Outro fato importante, você deve se lembrar que a Rondon Pacheco nós tínhamos 2 pistas indo e 2 pistas voltando. Em 2000 e no segundo governo do Odelmo, nós fizemos a requalificação da Rondon, fizemos uma nova rede de águas pluviais, uma galeria grande, saindo do viaduto da João Naves com a Rondon até o Rio Beraminha. Mas o cliente tem que ver também que as chuvas mudaram, as mudanças climáticas provocaram aí chuvas diferenciadas, muita impermeabilização na cidade, muito adensamento das cidades brasileiras. Então, não é só Uberlândia que vive isso, né? São cidades no Brasil e em todo o mundo. Prefeito Paulo Sérgio, em tempos de epidemias de dengue, chikungunya, né, a gestão de limpeza de uma cidade deve ser eficiente exatamente para garantir a qualidade de vida da população, né? E Uberlândia convive com lotes urbanos que não são limpos e conservados, contribuindo aí para a proliferação do lixo urbano. E eu pergunto como é que o senhor pretende enfrentar essa realidade, hein? Você tocou num ponto muito importante. Nós, inclusive, agora, nesse mês de janeiro, nós estamos assistindo o aumento do número de casos de dengue e chikungunya em todo o estado de Minas Gerais e em Uberlândia também. Eu fui informado ainda hoje pelo nosso secretário de Saúde que aumentaram o número de casos e, mais grave, de casos graves. Nós já determinamos, nós vamos ampliar a nossa rede de UTI, mais 20 UTI, já determinei para a semana que vem, está funcionando. Já estamos preparando as nossas unidades de saúde para preparar para isso. Mas nós precisamos da ajuda do cidadão. A questão da dengue, o poder público tem que fazer a sua parte, mas o cidadão também tem que fazer a sua parte. Então eu conclamo aqui a todos os moradores de Uberlândia, nos ajudem a combater a dengue. O mosquito está dentro das casas, 90% dos casos está dentro das casas, das famílias. Você tem que nos ajudar a olhar recipientes que estão acumulando água e proliferando os ovos do mosquito. É uma atitude simples. Nesse final de semana passada, eu fiz uma ação chamada Sabadão da Saúde, no bairro Canaã, na região ali do bairro do oeste da cidade, trocando vasilhames que proliferam o mosquito da dengue e os ovos por leite. A prefeitura está dando exemplo, mas você, cidadão, tem que nos ajudar a limpar dentro da sua casa. Muita gente não deixa nem o agente de saúde entrar. Outra questão muito importante, a prefeitura tem que fazer a sua parte, roçar, limpar, tirar entulho, mas o cidadão também tem que ter consciência que ele não pode jogar entulho em local que não é adequado. Ele não pode jogar o lixo num local que não é adequado. Ele tem que nos ajudar a fazer a coleta seletiva do lixo. É o envolvimento do poder público com o cidadão. Nós vamos fazer a nossa parte, podem nos cobrar, nós estamos aqui para ser cobrados e nós somos servidores públicos para atender a população, para melhorar a vida das pessoas, em especial as pessoas que mais precisam. Mas o prefeito de Uberlândia precisa da colaboração de todos. E nós todos temos que trabalhar juntos. Vamos cada um cumprir o seu papel. E podem ter a certeza que nós vamos estar dia e noite rigorosamente cobrando para que todas as nossas equipes estejam cumprindo o seu papel. Prefeito Paulo Sérgio Ferreira, muito obrigado pela sua participação no Trocando em Miúdos, prefeito.
Muito obrigado, Márcio, muito obrigado pela participação no Trocando em Miúdos. Eu deixo um abraço aqui a todos os ouvintes do seu programa. Muito obrigado, é um prazer ter participado mais uma vez. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.